Ano Bíblico, o estudo diário da Palavra de Deus com o pastor Carlos Oliveira. Continuando nosso ano bíblico hoje, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 11 ao capítulo 13. O juízo de Deus contra os chefes do povo. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. À entrada da porta estavam 25 homens. No meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaias, príncipes do povo, e disse-me: Filho do homem, são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel. Porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Multiplicaste os vossos mortos nesta cidade, e deles enchestes as suas ruas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o que vós matastes e largastes no meio dela são a carne, e ela a panela. A vós outros, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. Tirar-vos-ei do meio dela, e vos entregarei nas mãos de estrangeiros, e executarei juízos entre vós. Caireis a espada, nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no seu meio. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Pois não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos, antes fizeste segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaias. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel? Promessa da restauração de Israel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Deus: Ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Dize ainda: Assim diz o Senhor Deus: Hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão à Caldeia para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Capítulo 12. O profeta descreve o cativeiro. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem,
Tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio, e de dia sai à vista deles para o exílio. E do lugar onde estás, parte para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que o entendam, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, traze para a rua de dia tua bagagem de exílio. Depois, à tarde, sairás à vista deles, como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede à vista deles e sai por ali. À vista deles, aos ombros a levarás, às escuras a transportarás. Cobre o rosto para que não vejas a terra, porque por sinal te pus a casa de Israel. Como se me ordenou, assim eu fiz. De dia, levei para fora minha bagagem de exílio. Então, à tarde, com as mãos abri para mim um buraco na parede. Às escuras, eu saí e aos ombros transportei a bagagem à vista deles. Pela manhã, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, esta sentença refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal. Como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará aos ombros a bagagem e às escuras sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado nas minhas malhas. Levá-lo-ei a Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que venha morrer ali. A todos os ventos espalharei todos os que para o ajudarem estão ao redor dele e todas as suas tropas. Desembainharei a espada após eles. Saberão que eu sou o Senhor quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém na terra de Israel: o seu pão comerão com ansiedade, e a sua água beberão com espanto, pois que a sua terra será despojada de tudo quanto contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio, e já não se servirão dele em Israel. Mas dize-lhes: os dias estão próximos e o cumprimento de toda profecia. Porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque o Senhor falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio-me ainda a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que tem este é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Capítulo 13. Profecia contra os falsos profetas. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que, profetizando, exprimem como dizes,
o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes às brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa quando dissertes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caiam, dize aos que a caiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar, vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão: onde está a cal com que a caiaste? Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para a consumir. Derribarei a parede que caiaste, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram, os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela tem visões de paz quando não há paz, diz o Senhor Deus. Contra as falsas profetisas. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração, profetiza contra elas e dize: assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para cabeças de todo tamanho, para caçarem almas. Querereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas? Vós me profanastes entre o meu povo por punhado de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou eu contra vossos involucros feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos. Soltarei livres como aves as almas que prendestes. Também rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado. E sabereis que eu sou o Senhor. Visto que com falsidade entristeceste o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do perverso, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isso, já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Que Deus o abençoe, tire tempo para orar e meditar. Tenha um ótimo dia e até amanhã em nome de Jesus. Amém.